Abre sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Eu vou dar um tempo para você achar, porque não é muito fácil de achar, né? Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 4. Nós vamos ler a primeira parte do versículo 10. Zacarias 4, 10, a primeira parte. Olha o que o profeta Zacarias diz. Aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Esta é a NVI. A corrigida nos fala assim: aqueles que desprezam o dia dos pequenos começos, dos humildes começos, estes se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Quero falar nesta noite sobre o dia dos humildes começos. Eu creio que é uma boa reflexão para que nós possamos pensar nesta noite sobre nossa atitude diante daquilo que às vezes consideramos coisas pequenas e não valorizamos e não damos o devido respeito e atenção. Às vezes podemos nos abrigar debaixo de uma árvore frondosa ou frutífera e nos esquecemos que um dia aquilo foi uma pequena semente. Aquilo foi um pequeno broto, até que com o passar do tempo se tornou aquela árvore frondosa, frutífera, como nós a vemos naquele momento. Por isso aqui o profeta Zacarias está dizendo: olha, aqueles que desprezam estas coisas, um dia vão se alegrar. Um dia vão olhar para um prumo na mão de Zorobabel e vão se alegrar nesse dia. E quando a gente lê isso aqui, não faz muito sentido, a menos que nós entendamos o contexto em que esta profecia foi proferida. Zacarias é um profeta pós-exílico. Significa que este profeta, ele teve o seu ministério depois do retorno dos que foram cativos para a Babilônia, voltaram para Jerusalém. No ano 606, antes de Cristo, o rei Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém e levou cativos os moradores de Jerusalém para a Babilônia. Isso está narrado em Daniel capítulo 1. No ano 538, 70 anos depois, o rei Ciro promulgou um decreto autorizando a que todo judeu que vivesse naquela região, estivesse exilado longe de sua terra, pudessem voltar a Jerusalém para reconstruir os seus muros. E quando nós vamos lá para o livro de Neemias, no capítulo 12, nós encontramos uma relação daqueles que retornaram, sacerdotes, aqueles que faziam parte da casta sacerdotal. No livro de Neemias nós encontramos um relato dos nomes deles. E no versículo 4 fala de Ido, um dos sacerdotes que retornaram naquela primeira leva em 538 a.C. E se você olhar o livro do profeta Zacarias, o capítulo 1, o versículo 1 diz: essas são as mensagens, as visões, as profecias de Zacarias, que foi neto de Ido, dentre os sacerdotes. O profeta Zacarias era neto desse sacerdote Ido mencionado em Neemias capítulo 12. Quando eles voltaram do cativeiro para Jerusalém, eles encontraram a cidade destruída, o templo em ruínas. E aí então eles começaram um empreendimento.
Você pode ir comigo no livro de Esdras, é um livro antes do Neemias. No capítulo 5, Esdras nos dá a conhecer que eles começaram a lançar os fundamentos do templo. Assim que chegaram, então, incentivado pelo profeta Ageu e também pelo profeta Zacarias, descendente de Ido, que profetizaram os judeus de Judá e de Jerusalém em nome de Deus de Israel que estava sobre eles. Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. Os profetas de Deus estavam com ele e os ajudavam. Ageu e Zacarias são contemporâneos. Eles juntos profetizaram em diversas ocasiões. A profecia que Zacarias nos traz no capítulo 4, ela foi proferida no ano 520 a.C. Ou seja, já haviam se passado 18 anos. Porque no começo eles chegaram, lançaram os fundamentos, estavam indo muito bem. O livro de Neemias nos conta esta parte da história. E eles lançaram os alicerces. E ficaram felizes, contentes. Acharam então que estavam tendo um excelente começo. Mas vieram as dificuldades. Vieram as lutas. Vieram as oposições de diversos lugares. E eles então pararam a obra. Por 16 anos. Lançaram os alicerces e não continuaram a reconstruir o templo. Aí então no ano 520, o profeta Ageu, juntamente com Zacarias, chamaram Zorobabel, que era o governador, e Josua, que era o sacerdote, e incentivaram-no a dar continuidade à obra começada há 16 anos atrás. Veja comigo em Esdras, capítulo 3, os versículos 8 a 13. Quando nós temos o relato de que eles começaram a reconstruir o templo, no segundo mês do segundo ano, depois que chegaram ao templo de Deus, Zorobabel, também Jesua e o restante de seus irmãos, sacerdotes, levitas, que tinham voltado, começaram o trabalho, designando levitas para a construção do templo, e eles lançaram os alicerces, versículo 10, e com suas vestes, trombitas, sacerdotes, os levitas tomavam seus lugares, louvavam ao Senhor, e com louvor e ações de graças cantaram responsivamente que Ele é bom, e o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvava em alta voz, porque havia sido lançados os alicerces do templo. E havia alguns que eram chefes de famílias e eram mais velhos e tinham visto o templo antigo, e eles choravam em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria, e não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som de choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Havia uma euforia quando eles lançaram os fundamentos, mas depois vieram as dificuldades e tudo foi abandonado. 16 anos depois, nós vamos lá para o profeta Ageu, no capítulo 2, o profeta Ageu agora, percebendo que era o momento deles retomarem a construção do templo, incentiva todos eles a que tenham coragem. Ageu capítulo 2, versos de 1 a 3. No 21º dia do 7º mês veio a palavra por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Eles estavam incentivando e dizendo: vamos retomar a obra,
Vamos recomeçar, vamos partir do fundamento que já existe e construir uma parede. E reconstruir o templo, refazer este templo que foi destruído pelo rei Nabucodonosor. O povo estava relutante porque eles se achavam pequenos demais. Alguns olhavam para aquela iniciativa e começavam a pensar, espera aí, este templo foi construído pelo grande e poderoso rei Salomão. Salomão era um homem riquíssimo que fez grandes alianças com o Egito, com Tiro, com outras nações, e trouxe riqueza de diversos lugares e construiu um templo majestoso, mas nós somos um povo pobre. Jerusalém, por esta ocasião, não tinha nem 30 mil habitantes. Eles não tinham condições, neles mesmos, de fazer essas coisas, estavam desanimados. Então o profeta Ageu disse para eles, coragem, mãos à obra, vamos reconstruir o templo do Senhor. Zacarias se juntou a Ageu nesta exortação a que se reconstruísse o templo. Agora vamos ler o contexto de Zacarias 4, a partir do verso 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao ver a pedra principal nas mãos de Zorobabel. O que acontecia é que haviam pessoas que, ao olhar a iniciativa de Zorobabel de reconstruir aquele templo, outrora construído por Salomão, começaram a desprezar, a olhar para Zorobabel e dizer, quem é esse garoto, esse menino, esse governadorzinho? Ele acha que ele consegue fazer aquilo que Salomão fez quando estava no seu esplendor? Quem é ele? Por que ele está se aventurando a fazer isso? E eles começavam a desprezar e a dizer, isso aí não vai adiante. Os opositores à reconstrução do templo estavam dizendo, olha, a parede que vocês vão construir, quando uma raposa se encostar nela, ela cairá. Vocês são fracos, vocês são débeis, vocês não têm forças para reconstruir esse templo. E aquelas palavras estavam sendo ouvidas, e as pessoas estavam sendo desmotivadas. Mas aí então o profeta Zacarias disse, olha, uma coisa é certa, quem despreza o dia dos humildes começos, terá grande frustração em seus desprezos, porque no final terão que se alegrar ao ver o prumo, ao ver a pedra principal na mão de Zorobabel. Às vezes nós temos essa atitude, e quando vemos alguma coisa pequena começando, inicialmente nós desprezamos, porque somos às vezes levados pelo pensamento secular, pelo pensamento moderno, a valorizar só o que é grande e expressivo, a desvalorizar pequenas iniciativas, a olhar para aquilo que está começando inicialmente com um desprezo, com uma nota de repúdio, ao achar que, isso não vai dar nada, isso não será nada. Agora vá comigo em Esdras capítulo 6, para a gente terminar essa idas e vindas. Esdras, Ageu e Zacarias são livros alinhados, por isso temos que ler um e o outro para entender. Esdras 6, 14 e 15. Veja o que o escriba Esdras está dizendo. Esdras 6, os versículos 14 e 15.
Desta maneira, os líderes judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E o templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario, 516 a.C. Em 4 anos, motivados por palavras proféticas, colocando sua confiança em Deus, Zorobabel, os líderes judeus, fortalecidos pela palavra do profeta Ageu e do profeta Zacarias, ignorando os desprezadores, eles foram colocando pedra sobre pedra, edificando o templo do Senhor. E concluíram em 4 anos de trabalho aquilo que eles achavam que duraria 40 anos, mas pelo esforço dele, com a bênção de Deus, pois Deus os fez prosperar, o templo foi reconstruído. E assim aqueles desprezadores, aqueles senhores de idade que viram o templo de Salomão, olhando agora e vendo a parede subindo, e ao olhar Zorobabel usando um prumo para ver se a parede estava alinhada, eles começaram a se alegrar e perceber que Deus estava naquilo. Nós precisamos olhar as coisas na perspectiva de Deus. Precisamos aprender a valorizar as pequenas coisas. Não a ter expectativas de que as coisas surjam grandes, pois coisas que surgem grandes se deformam com o tempo. A Bíblia nos diz que o Barnabé chegou em Antioquia. E ali havia uma igreja recém-surgida. E a Bíblia diz que ele viu a graça de Deus entre os irmãos. Ele viu que as pessoas normais não viam. Ele viu a presença de Deus. Ele viu uma igreja pequena, mas com um grande potencial. E essa se tornou a igreja missionária, que enviou inúmeros missionários para o mundo todo. Paulo foi um deles. Barnabé percebeu naquele grupinho de irmãos ali em Antioquia um tremendo potencial. Precisamos aprender a olhar como Deus vê as coisas, pois Deus olha para o menino e vê nele o homem. Deus olha para a menina e vê a mulher. Deus olha para as coisas pequenas e as vê em seu potencial maior. Aqueles desprezadores olhavam para o Zorobabel e achavam que ele não ia concluir. Deus via Zorobabel como um homem que começa e termina o que Deus coloca em suas mãos. Em Ageu capítulo 2, versículo 9, temos uma profecia interessante. Referindo-se ao templo finalizado por Zorobabel, no capítulo 2, versículo 9 de seu livro, o profeta Ageu diz assim, é tão pequeno o livro que quando vira uma página aqui ele já foi. Ageu capítulo 2, versículo 9, o profeta Ageu diz, a glória deste novo templo será maior que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Eu creio que os que ouviram essa mensagem disseram, como assim? Malaquias capítulo 3, versículo 1 nos ajuda a entender. Quando Malaquias diz assim, chegará um dia em que o Senhor visitará a sua casa. Em Mateus 21, a Bíblia diz que o Senhor Jesus chamou os discípulos e falou para eles assim, arrume uma jumentinha, preparem para mim que eu vou entrar em Jerusalém.
E ele entrou em Jerusalém, as crianças glorificando a ele, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana o que vem em nome do Senhor. E o Senhor visitou o seu templo. Naquele dia, Jesus foi ao templo. O próprio Deus visitou o templo. Adivinha qual era o templo que ele estava visitando? O templo reconstruído por Zorobabel. Por isso a glória do segundo templo é maior que a glória do primeiro templo. O próprio Senhor veio ao seu templo no dia em que Jesus entrou em Jerusalém. Havia um jovem pastor na Inglaterra e ele não estava contente com o que ele estava fazendo, ele queria fazer mais para Deus. E ele foi numa reunião de pastores batistas na Inglaterra e apresentou um projeto de evangelização dos pagãos. Ele referia-se aos chineses, aos orientais, aos indianos. E quando ele fez sua apresentação, um pastor antigão olhou para ele e falou: jovem, sente-se, porque se Deus quiser evangelizar os pagãos, fará sem sua ajuda e sem a minha. Vocês sabem qual é o nome desse pastor que falou: jovem, sente-se? Eu também não sei. Porque ele não entrou na história. Mas o jovem chamava-se William Carey, pai das missões modernas. Aquele jovem que ele mandou sentar foi o homem que deu início ao projeto chamado Missões Modernas, que tem levado o evangelho a milhões de pessoas pelo mundo todo. É assim que Deus faz as coisas. Deus olha o que aquilo será. Às vezes nós estamos olhando só o que está sendo. Precisamos aprender a olhar as coisas na perspectiva de Deus. Hoje nós temos grandes nações no mundo. Grandes em termos econômicos, em termos de desenvolvimento tecnológico e tudo mais. Por exemplo, em 1620, um pequeno barco chamado Mayflower chegou lá na região que hoje é chamada Massachusetts. E ali começou a nação estadunidense. 1620. Eles eram apenas um grupo de pais peregrinos fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra. O Brasil também, hoje, essa grande nação, pode você concordar ou não, é o celeiro que alimenta boa parte da humanidade, praticamente 2/3 da humanidade recebe alimento do Brasil. Um dia foi um grupelho que se reuniu lá numa cidadezinha, um portozinho chamado Seguro, e lá eles chegaram, realizaram a primeira missa, estabeleceram-se naquele lugar, e hoje nós somos essa grande e poderosa nação. Toda nação grande um dia foi pequena. A grande cidade de São Paulo. O que era a grande cidade de São Paulo no final do século XIX? Alguns vilarejos ao redor do rio Tietê. Quando Dom Pedro I proclamou a independência, às margens do Ipiranga, São Paulo era um grupinho de pessoas. Dava para descrevê-la dizendo: havia uma rua assim, com cascalho, havia uma outra ali ficava o bar do fulano. Que é hoje São Paulo? Uma das 10 maiores cidades do mundo. Não despreze o dia dos humildes começos. Campinas. Campinas era um lugar onde as pessoas passavam ao circular aqui de Minas para São Paulo, Minas, e foi se estabelecendo. E Valinhos? Valinhos era um bairro de Campinas. E hoje é uma grande cidade. Percebe como coisas pequenas vão crescendo e se desenvolvendo. E quando a gente não presta atenção e não valoriza, quando elas são pequenas,
A gente perde o momento de Deus na nossa vida também. Uma empresa. Vocês sabiam que a agência número 01 do Bradesco era numa cidadezinha chamada Garça, lá perto de Marília, e que o fundador do Bradesco era um homem que tinha uma propriedadezinha que um dia se cansou dela e resolveu montar uma financeira e depois virou esse tanto de agências que tem hoje no Brasil? A agência número 2 fica em Marília. Começou lá. Pequena. Hoje é uma instituição enorme, expressiva, significativa. Coisas pequenas, quando tem um grande potencial, pode se tornar coisas grandes. Um dia um japonesinho chegou na cidade de Pompeia, essa história é bem conhecida lá, 1948. Ele desceu com a esposa era cristã, metodista, e ele ainda não sabia se ele ia ser cristão ou não. Mas nessa ocasião ele chegou lá e foi recebido pela comunidade japonesa. E não tendo para onde ir, ele arrumou um lugarzinho lá e colocou uma placa na frente: conserta-se tudo. E aí então, para sustentar a família, ele pegava essas latinhas de óleo, batia, transformava em canequinhas. E foi consertando uma coisa, outra coisa, outra coisa, até que um dia um fazendeiro chegou para ele com um pulverizador frontal. Vocês imaginam, né? Era fabricado nos Estados Unidos. Então aquela coisa enorme aqui, a pessoa ficava bombeando e cheirando veneno aqui. E aí aquilo estragou. Ele olhou e falou assim: eu tenho uma ideia melhor, vou fazer isso costal. Colocou nas costas. E aí para aquele lá ele chamou de jacto. Pulverizador costal jacto. Começava-se ali uma grande empresa. Hoje oferece 3.000 empregos diretos na cidade de Pompeia e está presente em 70 países no mundo. Começou pequeno. Você acha que a Mercedes-Benz começou grande? Que a Volkswagen começou grande? Começa pequeno. Nós precisamos aprender a valorizar o dia das pequenas coisas. Porque se nós não fizermos isto, nós vamos estar deixando escapar grandes oportunidades. Deixando de olhar para os nossos filhos como Deus os vê. Deixando de incentivar pessoas que hoje estão começando em algum empreendimento e que com o nosso apoio pode se tornar uma pessoa expressiva. Vocês acham que os grandes músicos começaram já a sentar no piano e tocaram todas as músicas? Eles começaram o dó, o ré, o mi e assim por diante. Todos nós começamos pequenos. Houve um jovem que ele foi trabalhar numa empresa. Essa empresa chamava-se Burroughs. E aí então ele estava trabalhando naquela empresa, e era um italianinho, e o contador, brincando com ele, falou: jovem, o que você será no futuro? Ele disse: seu patrão. O homem riu e virou mesmo. Aquele jovem desenvolveu-se, comprou aquela empresa. E aí, logo em seguida, a Hamilton virou Facit, a Facit virou IBM, a IBM virou Microsoft. E a história foi se desenvolvendo. Coisas pequenas, mas com um grande potencial, onde, estando a presença de Deus, a bênção de Deus, isso tem um grande potencial para realizar grandes coisas para Deus. Não desprezem os dias dos pequenos começos. Valorizem o dia dos pequenos começos. Esta é outra mensagem de Zacarias. Os que desprezam, um dia se alegrarão. Quantas vezes talvez você olhando para um rapaz, você fica em dúvida: será que ele será alguém expressivo? Será que um dia ele vai
conseguir fazer uma grande realização? Uma certa vez um pregador estava pregando em um celeiro. E ele terminou a pregação e disse assim: está para surgir um homem totalmente consagrado a Deus, que Deus usará poderosamente para trazer um avivamento à nossa nação. Ele disse: quem gostaria de ser este homem? Um menininho veio à frente. Ele falou: quem mais? Ninguém mais. Aí ele abraçou o menininho e falou assim: esse menino quer ser este homem. Vou orar por ele. O menino chamava-se Dwight Lyman Moody. E ele foi exatamente a resposta da oração daquele pregador. Noutra ocasião lá em Uganda, um pregador estava pregando e fez um apelo para que quem quisesse receber a Jesus viesse à frente. E veio um menininho gordinho. E ele desprezou aquele menininho. Falou: só vem esse menino, não tem mais ninguém não? Aí vem um outro, ele desprezou o menininho. Alguns anos depois, aquele menininho se tornou o ditador Idi Amin Dada. E foi exatamente esse menino que expulsou todos os missionários de Uganda e promoveu um genocídio terrível naquele país. Desprezar aquele menino, ele se tornou um ditador. Não despreze o dia dos humildes começos. Valorize. Dê valor àquelas coisas que parecem pequenas, mas que na mão de Deus têm o poder de se tornar grandes coisas. Quero ilustrar valendo-me de 2 textos, um do Antigo Testamento, outro do Novo. Vão comigo a 2 Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Dos versos 1 ao verso 7. Temos a narrativa da história de uma viúva aflita. Ela era viúva de um seguidor de Eliseu, um seminarista. Eliseu era uma espécie de um professor. E morreu o seminarista. E como todo seminarista não tem dinheiro, né, ele morreu e ainda deixou dívida. E a mulher desesperada procura Eliseu dizendo: olha, o meu marido, que era teu discípulo, morreu. E os credores vieram e querem levar os meus filhos para pagar a dívida. Com o pagamento da dívida. E aí Eliseu não fez uma vaquinha entre os seminaristas, porque não ia render nada mesmo. Eliseu perguntou para a mulher assim: o que você tem em sua casa? Vamos começar com o que você tem em casa. Preste atenção no potencial daquilo que está em suas mãos. E a mulher disse: eu não tenho nada, eu tenho lá um pouquinho de azeite, só uma vasilha de azeite. Aí Eliseu falou: então faz o seguinte, você vai nas vizinhas. E que bom que essa mulher aqui era bem relacionada, né? Ela foi nas vizinhas e pegue muitas vasilhas, muitos vasos, traga para sua casa, fecha o quarto, fica só você e seus filhos, e deita o azeite da vasilha nas outras vasilhas. E a mulher começou a fazer isso, e quanto mais ela deitava o azeite, mais o azeite se multiplicava. Aí chegou um momento, ela falou para os filhos assim: traz mais vasilha. Os meninos falaram: acabou, mãe. Aí a Bíblia diz: e o azeite parou. Essa mulher, ela aprendeu a valorizar as coisas pequenas. Aquela única botija de azeite que ela tinha em sua casa foi o suficiente para Deus fazer um milagre. Aí ela volta a Eliseu e diz: olha, aconteceu assim e assim. Eliseu disse: agora você vende
Vende esse azeite, paga a dívida e vive do resto. Era azeite, hein? Às vezes nós temos em nossas mãos tudo o que Deus precisa para fazer um milagre. Mas às vezes nós estamos sendo levados a querer algo grande, expressivo. Ah, quem dera nós pudéssemos, nós tivéssemos. E o Senhor está dizendo assim: o que você tem, basta. O segundo exemplo, Mateus capítulo 14, a começar do verso 13. O evangelista narra um momento em que os discípulos vão desesperados a Jesus. As multidões se reuniram. No verso 15, Mateus 14, 15 diz: ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram e disseram: estamos num lugar deserto. Está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possa ir aos povoados e comprar comida. E Jesus disse a eles: não, deem vocês algo a comer a eles. E eles disseram: mas tudo o que temos são 5 pães e 2 peixinhos. É muita gente. 200 denários não dá para sustentar esse pessoal. Aí Jesus falou: tragam então os 5 pães e os 2 peixinhos. E quando eles trouxeram 5 pães e 2 peixinhos, Jesus mandou eles dividirem o povo em grupos de 50. E tomando em suas mãos os 5 pães e 2 peixinhos, agradeceu a Deus e os partiu. E foram alimentados 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ah, o que são 5 pães e 2 peixinhos? Nas mãos de Jesus é tudo o que ele precisa, é o suficiente. Às vezes estamos olhando para essas coisas e pensando: como que isso pode resolver o problema? Jesus olha para aqueles 5 pães e 2 peixinhos e vê neles o começo de um milagre de Deus, a provisão de Deus para alimentar aquela multidão. Mas os olhos dos discípulos estavam olhando o macro. 200 denários. Onde vamos encontrar 200 denários? E Jesus só precisava de 5 pães e 2 peixinhos. A natureza nos ensina grandemente. Vocês sabiam que o guepardo é o animal terrestre mais rápido que existe? Alguns carros não conseguem fazer a disparada que ele dá. Mas você já viu um guepardinho novinho? Ele mal consegue andar. Quem diria que aquele gatinho que está ali, mal conseguindo se movimentar, um dia vai se deslocar a velocidades de mais de 100 km por hora? O falcão peregrino, ele é capaz de alcançar a velocidade de 320 km por hora. É o sonho de todo motoqueiro, né? Literalmente colou o velocímetro. Mas você já viu um falcão peregrino quando nasce? Pequenininho, desajeitado, não voa nada, presa fácil. Mas quando ele fica adulto, ele é inalcançável. Quantos meninos nós olhamos e meninas, às vezes circulando na igreja aqui. Eu quero pedir, irmãos, pelo amor de Deus, não reprimam as crianças. Esta casa é casa do Pai, protejam as crianças, mas não fiquem reprimindo. Oh, vai quebrar aquilo ali. Quem sabe o que está correndo aqui é o futuro pastor dessa igreja. Já pensou nisso?
E preste atenção nos mais levadinhos, viu? São eles que viram pastores. Verdade? Tem certeza que um dia esses presbíteros na igreja deram trabalho? Não sei não, hein, Hélio? Eu tenho desconfiança de que você dá um trabalhinho aí para os pastores e hoje está abençoando a igreja. Não é assim? O Erlon te deu trabalho também. Não é? O Hélio concordou, disse que é realmente. A gente às vezes está vendo essas crianças e não estamos dando a elas o devido valor e entendendo que elas são os humildes começos. E esta igreja só será uma igreja que realizará o projeto de Deus se ela aprender a valorizar o dia dos humildes começos. A entender que nós precisamos olhar com um olhar de simplicidade. Não queremos ficar pensando, aquelas coisas grandes, bem elaboradas e assim por diante. Deus não age assim. Deus age a partir de coisas pequenas, a partir de coisas simples. Vocês acham que os 12 apóstolos eram alguma coisa significante? Eles eram, na verdade, 12 iletrados aos olhos dos sacerdotes. Se fossem levados a Gamaliel, Gamaliel ia dizer, joga tudo no mar, que não presta nenhum deles. Mas Jesus viu o potencial em cada um deles. Nós precisamos olhar as coisas nessa perspectiva. E aprender a valorizar aquilo que Deus valoriza. E a não ficar valorizando as coisas que o mundo valoriza. Porque o mundo está procurando o glamouroso, o grandioso, o esplendoroso. Nós estamos olhando o dia dos humildes começos. Amém? Quero que você curve sua fronte. Pense nesse momento que Deus falou ao seu coração nesta noite. Talvez você esteja pensando em começar algo, em fazer alguma coisa para Deus, e talvez você esteja pensando, isso não é nada, acredite, é um começo. Valorize as crianças. Valorize aquelas pessoas que estão dando os primeiros passos. Irmão Zé Edson, pode chamar as crianças, por favor? Valorizem as coisas pequenas que estão surgindo agora. Esse é o jeito de Deus agir. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor valoriza cada um de nós, pequenos como somos. E o Senhor nos vê como todo o nosso potencial, abençoados por Ti. Usa-nos. Glorifica o nome de Jesus em nossa vida. Faz resplandecer a Tua luz. E assim como o Zorobabel que começou e terminou, nós possamos também dar início a grandes coisas, mas de maneira simples e pequena. E com a Tua bênção ver realizado os propósitos do Senhor para nós. Que não fiquemos presos a coisas grandiosas, mas valorizemos as coisas pequenas e experimentemos o melhor do Senhor para nós. É nossa oração, nosso pedido a Ti em nome de Jesus.